Olá, estamos começando o Viralizar Pod de hoje e hoje a nossa convidada veio de serviços gerais, passando pela enfermagem e hoje ela é psicóloga, Cristiane Basílio. Tudo bom, Tudo Cris? bem? Seja muito bem-vinda ao nosso podcast, espero que você tenha gostado da nossa recepção de hoje. Obrigada, foi ótima. Se sentiu à vontade? Muito. Então vamos começar a nossa entrevista. Eu queria saber um pouquinho da sua história da infância. Sim. Como que foi a sua vida lá na infância, até você, resumidamente, óbvio que com certeza é muito grande. Tem muitos acontecimentos, mas até você se resumir. tornar essa psicóloga de hoje. Sim. Eu sou filha adotiva, tá? Eu fui não adotada no papel, né? Porque naquela época isso não acontecia. Mas uma família me pegou, né? Nós somos irmãos, é a família de 7, mais ou menos. Eu sempre esqueço, tá, gente? Porque são muito irmãos. Então, há mais ou menos 7 irmãos. E uma desses filhos que foi adotado, né, doado para outras famílias, foi eu. Uhum. E essa família que me adotou, né, ela me acolheu, né, até determinada idade. E eu lembro que uma das frases que minha mãe sempre falava, né, é que eu poderia ser o que eu quisesse. Uhum. Eu seria o que eu imaginasse ser. Então, assim, eu seria o tamanho do meu sonho e da minha disposição. Então, todas as vezes que eu estava naquela condição que não era nada agradável, né? Porque eu sabia onde os meus irmãos biológicos estavam, eu sabia onde minha mãe estava, meu pai estava, mas não estava junto a eles, isso era uma dor muito grande. Mas eu sabia que eu poderia mudar em algum momento, né? Que aquilo não era determinante para a minha vida. E isso era algo que eu alimentava e alimentei durante a minha infância e adolescência toda. Que em algum momento, eu não saberia como, mas eu tinha certeza que alguma coisa iria acontecer, ou eu faria, e eu mudaria a minha vida. Graças a Deus, né? Que essa certeza ficou dentro de você e que Sim. você buscou forças para buscar, né? Isso, eu não conseguia me conformar, né, em ver toda aquela situação de abandono, de dor, né, de violência, e tantas coisas que a gente passou, né, não só eu, mas os meus irmãos também passaram, e achar que tá tudo bem, é assim, a vida é assim, sabe? Sim. Então isso me sustentou para coisas maiores. E aí, por exemplo, nessa infância difícil, as pessoas sempre não acreditam que quando a gente tem um sonho, a gente vai realizar. As pessoas acabam sempre menosprezando, sempre botando para baixo toda essa situação. E como que você acreditava, assim, dentro de você, que você ia conseguir mudar essa história? Eu acho que aí entra Deus, né? Eu costumo dizer que eu não espero um milagre, porque eu sou o milagre. Eu tenho essa certeza na minha vida. E porque quando eu olho para a minha história, é algo que realmente me fascina. Eu sou a maior admiradora da minha história. Não, a gente tem que ser a nossa maior admiradora, porque primeiro é a gente, Sim. Depois os outros, né? Era bem interessante que era uma família onde meu pai foi alcoólatra durante muitos anos. A minha mãe era alcoólatra, tá? Durante muitos... Assim, eu não consigo me lembrar da minha mãe de outro jeito. Sempre ela num estado assim muito triste, né? As memórias que eu tenho era sempre ela andando na rua, porque ela chegou a largar tudo, família, tudo. E eu me lembro da cena onde eu estava sendo levada para casa dessa família, né? Eu estava com um shortinho vermelho, eu tinha aproximadamente ali quase 5 anos. E você lembra até da cor da roupa? Lembro. Nossa, lembro. Realmente ficou Eu tenho isso muito marcado, claro na minha cabeça. Era um shortinho vermelho e de menino, e tinham aquelas listrinhas brancas, né? Que era muito comum naquela época, uma camisetinha toda rasgada. E eu estava na casa do meu avô, que ele morava de favor num sítio que ele tomava conta. E aí meu pai uniu toda a vizinhança, né? E disse que não tinha condições de cuidar, né, daqueles filhos todos. E aí os vizinhos foram, né, para poder escolher. E escolheram ali, parecendo uma feira livre ali, né? Sim. E aí eu fui escolhida por essa família. Isso é algo que, quando você olha assim, você imagina que, quando você olha uma história dessa, olhando para os olhos normais, né? Você acha que vai ser o quê? Né? Essa criança não vai dar certo. A maior parte dos meus irmãos foram devolvidos, tá? As pessoas não quiseram ficar, porque nós éramos doentes, muitos tinham problemas com verme, piolho, eram questões de exatamente assim, muito magros, né?
E a questão É uma situação precária mesmo ali na muito precária, muito precária. Então, assim, a maioria não tomou vacina, né? E muito doente, né? Uhum. E aí, como a maioria foi devolvido, né, para suas famílias, eu, graças a Deus, não fui devolvida. Mas o ambiente não era tão amável assim, né? Mas é claro que, assim, sou muito grata a Deus, né? Uhum. Então, quando você olha uma situação dessa, não tem como, assim, a maioria dos vizinhos, quando a gente foi crescendo, nós éramos filhos de quem? Ah, filhos do alcoólatra. Entendi. Filho, não, a mãe dela é aquela fulana que passa ali, ó, que tá sempre bêbada, sabe? Sei. Então, o que você imagina que essa criança vai ser, né? Quando você escuta isso, né? Cadê a sua mãe? Ah, não, a minha mãe é fulana de tal, não, mas a sua mãe de sangue. Não sei da minha mãe. Uhum. Não sei. E isso era muito triste, Sim. né? Ver os meus irmãos que depois que eles foram, voltaram, a maioria acabaram passando por algumas outras casas e depois voltaram, né, para a casa do meu pai. E ver que, assim, eles tiveram que trabalhar muito cedo, porque não tinha como estudar e você não tinha nem onde morar direito, né? E sem contar que você tem, assim, acaba desenvolvendo, porque a casa onde eu vivi, eles me deram aquilo que eles tinham condições de dar. Sim. Mas, assim, afeto, amor, né? Aquela coisa, assim, de que meu filho, né? Não tinha meu filho, né? Eu fui criada muito sozinha, então eu não brincava com ninguém, a minha mãe não deixava eu brincar com ninguém, os meus irmãos eram tudo já grandes, casados, adultos, e eu era a única criança da casa, né? Então eu acabava ficando muito sozinha. E isso, de uma certa forma, você vai desenvolvendo, você tem uma dificuldade depois de acabar socializando com as outras pessoas. Então, quando você olha assim para uma família funcional e você olha para você, qual é a chance que você tem? Baixíssima, né? Baixíssima. Até porque, assim, quais as frases que eu ouvia, né? Em alguns momentos de irritabilidade das pessoas à minha volta. Você vai ser igual à sua mãe. Se você não fizer as coisas direito, você vai acabar igual à sua mãe. Uhum. Aí, olha só como é que tá a sua família. Você acha que você vai conseguir alguma coisa? Você acha que você tem... você é burra. Olha só. Olha para você, olha para sua família. Era sempre o exemplo, era sempre o ruim, né? Ninguém dá um exemplo bom, né, pra gente seguir. Isso, exatamente. Então, assim, isso, de uma certa forma, claro que isso impactava naquele momento, sabe? Uhum. Mas era como se aquilo fosse, ao mesmo tempo, também uma vacina. E aí eu ficava, assim, uma certa revolta, uma tristeza, mas depois eu falava, não, peraí, eu não sou isso. Não, eu não vou ser sempre assim. Em algum momento eu vou conseguir sair disso. Era o combustível para você que você buscava ali para. Em algum momento eu vou mudar minha vida. Eu não vou ficar aqui o resto da minha vida. E aí, assim, era algo assim, bem diferente, porque eu não conseguia concordar com o lugar que eu vivia, eu não conseguia concordar com. Para mim, eu não me encaixava ali. Entendi. Sabe? Era como se, assim, você tivesse que aceitar alguma coisa, mas você, naturalmente, algo dentro de você fizesse com que você rejeitasse aquilo o tempo todo. Tipo, não é pra mim. Uhum. E só eu Deus tô aqui, mas isso aqui não é meu, não me pertence. Eu estou no momento. Uhum. É claro que eu não tinha essa maturidade que eu tenho hoje, né? Era uma criança, uma adolescente, né? Hoje eu entendo assim, agradeço a minha mãe adotiva por tudo que ela fez, porque ela me deu o que ela conseguiu, o que ela teve condições. Um detalhe muito importante da minha gratidão pela minha mãe, ela também era filha adotiva. Ah, então ela sabia também como que você estava, o que você passava, né? De repente te conhecia um pouquinho interiormente da situação. Exatamente. Então, assim, muitas vezes quando ela não sabia me passar o afeto, hoje eu entendo, porque ela não recebeu o afeto. A gente só dá aquilo que a gente recebe, né? Exatamente. Então, assim, ela tinha todo um cuidado, né? Para que eu tivesse que estudar, né? Para que eu tivesse que fazer alguma coisa, eu aprendesse a limpar, eu aprendesse a cozinhar e tal, que nunca foi meu dom, né? Mas, por quê? Porque quando ela vem, ela era mineira, então ela vem de Minas, foi também adotada por essa família de poder aquisitivo alto. Ela era negra, e a família era branca, e aí ela era como se fosse da família. Sim. Né? Só que, o que foi dado a ela a oportunidade? De estudar até a 4ª série. Mas aprender a limpar a casa, cozinhar, aquela coisa toda, né? Que foi o máximo que ela conseguiu. Então, o que ela passou para mim? A mesma coisa.
A mesma coisa, que o que eu tinha que aprender. Como que ela ia passar alguma coisa pra você que ela não tinha aprendido, né? Não Exatamente, tinha mas como. mas esse era o diferencial dela, porque apesar dela não ter conseguido me passar afeto, até porque ela não recebeu afeto, ela conseguiu me passar muita motivação. Uhum. Então ela sempre me ensinava o seguinte: olha, quando você for almoçar, você vai sentar à mesa, você vai fazer desse jeito, você fala direito, se comporta, se veste assim. E ela só tinha quarta série. A minha Aham. mãe era uma cozinheira. Ela Aham. era uma cozinheira de creche, mas a educação dela era algo fantástico e Que ela me bom. passava isso e ela exigia que eu tivesse uma postura, sabe? Então, ela me sustentou por esse ponto, né? Sim. De pensar grande. Ela falava: não, você pode ser o que você quiser, Cristiane. Mesmo que as pessoas em volta falassem qualquer O outra coisa contrário. e ela não soubesse ser. Minha mãe, assim, nunca recebi um abraço da minha mãe adotiva. Ela nunca me deu um abraço, ela Ela nunca não é conseguiu mais falar. viva. Não. Hum. Ela nunca conseguiu falar eu te amo. Mas hoje eu entendo que a linguagem de amor dela era essa. Era. Era essa, tipo, não, peraí. A sua família, os seus pais, falaram assim, mas você não vai ser. Claro, ela não falava com essa palavra, com essas Aham. palavras. Sim. Mas a forma com que ela me colocava, sabe? Era para esse Era te lugar que ela preparando para o estava. mundo, assim, te preparando para você ser alguém, para Isso, você era para esse não lugar, ficar ali né? naquele lugar ali Exatamente. que você tinha e que ela também com certeza não gostaria que você continuasse. Sim, sim, Exatamente, é bem interessante essas coisas assim, né? sim. Que às vezes as pessoas falam pra gente de uma forma no tratamento e que a gente na hora não lê, não, ai, eu, hein, tava falando isso pra mim, não sei o que. Aí mais pra frente a gente vai ver, pô, mas a pessoa fez aquilo Sim. de repente tava me querendo me dizer isso, Exatamente. e aí só agora eu percebi. Sim. Eu gosto Hoje dessa. eu sou muito grata, tudo que ela me ensinou. Até às vezes as pessoas falam, nossa, mas Cristiane, você não fala isso. Eu falo, mas é a minha forma, porque eu fui criada desse jeito. Uhum. E tudo isso me fez sair de um lugar e me movimentar para outro, exatamente porque esse diferencial que ela brotou, sabe? Ela plantou essa sementinha, né? É. Então isso é algo que, assim, que me chama. Hoje eu falo, nossa, muito obrigada. Hoje você consegue agradecer. Sim, Graças a Deus. Pelo menos assim, né? Chegou num ponto em que você consegue sim. ver tudo isso e ter esse momento de gratidão, até para você não ficar guardando nenhuma amargura que Não, nem era, na realidade, não. o fato da situação lá, Não, né? nenhuma. Ela ofereceu o melhor, até porque assim, na casa dela não era só ela, né? Uhum. Tinha outras pessoas ali. E eu sou muito grata a Deus, porque eu tive a oportunidade de ter essa família para me amparar, Uhum. para me dar educação, para me ofertar o melhor que eu tinha. Eu tinha muitos problemas de saúde né, quando eu era criança. E ela cuidou de mim. Uhum. Imagina se essa mulher não tivesse feito isso. Cuidado. Coisas muito piores poderiam ter acontecido comigo, né? Aham. Então, meu coração é cheio de gratidão por isso. Então, tem um lado positivo, tem um lado negativo, né? Uhum. Claro, do abandono da minha família, da história, de tudo que eu via, né? Das coisas que. Quem é que não quer crescer do lado dos seus irmãos? Uhum. Todo mundo, né? Sim. E aí, não ter isso foi ruim? Foi péssimo. Mas hoje eu entendo que também, no meio de tudo isso aí, Deus, ele resgatou. Ai, que Deus, bom. ele com o poder dele, ele foi ali direcionando ali, Moldando tudo moldando e para preparando. isso aí, arrasou. Você foi abandonada na infância, né? Como a gente já falou, sofreu abusos e por isso teve um relacionamento abusivo Sim. também. Como foi assim esse pedaço da sua vida aí? Olha, bem difícil. E foi com quantos anos que você? Então, foi com 19, na verdade foi com 19 para 20 anos, né? Uhum. Depois que, no meio dessa parte, né, da minha infância, com 15 anos, eu decidi morar com meu pai. A gente se encontrava escondido, porque a minha mãe adotiva não deixava eu ver meu pai. Então a Uhum. gente acabava se encontrando, né? E aí eu queria muito morar com meu pai, porque todos os meus irmãos naquela época tinham voltado a morar com meu pai e tal, então tinha aquele desejo, né, de estar Uhum. junto com a minha família. Só que no meio de tudo isso, mais ou menos uma semana, 2 semanas mais ou menos depois que eu fui morar com meu pai, eu consegui essa proeza porque eu acabei fugindo da casa de onde eu estava e fui Sim. morar com ele. Ele, na mesma semana ali, no mesmo período que a gente teve o carnaval, eu fui acampar e quando eu voltei, o meu pai teve infarto fulminante. E aí ele chegou a ficar internado no CTI durante alguns dias e depois ele faleceu. E aí você chegou a ficar só quanto tempo com ele?
Uma semana? Mais ou menos Mais ou isso. menos isso. E aí você imagina que o meu chão se abriu, né? Sim. Então, para mim, ele foi muito difícil. Aí, depois disso, como eu falei, como eles, na casa da minha mãe adotiva, eu só estudava, né? E cuidava da casa, era um sítio, né, um lugar grande e tal. Só que quando eu fui para casa do meu pai adotivo, quem iria fazer essa meu pai biológico, quem iria fazer essa conexão ali, né? Inserir, né? Essa inclusão Na seria família na seria família, ele. seria o meu pai. Só que isso não aconteceu, porque cadê o meu pai? E Era a acabou pessoa que eu seus tinha mais contato, né? e acabou que seus irmãos eram os estranhos, teoricamente, assim, né? Sim, e lembrando que quando eu fui morar com a minha família, essa família adotiva, eu era a única criança e minha mãe sempre me isolava de tudo. Aham. Então, qual era a maior dificuldade minha? Me De comunicar, me relacionamento. socializar, e isso basicamente quase que não aconteceu, né? Aconteceu com muita dificuldade, muitos conflitos no meio de tudo isso, muitas coisas, porque eu não sabia falar, eu não sabia argumentar, não sabia nada. Aham. Então, quando chegou uma determinada fase da morte do meu pai, eu fui trabalhar, eu tinha que trabalhar, não tinha jeito, porque eu tinha que ajudar a família, era uma situação financeira E muito você não voltou delicada. mais a morar com a sua família adotiva? Dali Não. você ficou ali? Eu fiquei. A minha mãe biológica até chegou algumas vezes a pedir e tal, mas por questões, né, outras questões assim, quando a gente fala da própria educação, né, Sim. a questão da agressividade era muito grande. Uhum. Então foi um dos motivos até que eu Não quis voltar. não quis voltar. E aí eu comecei a trabalhar, e óbvio, com uma menina que nunca trabalhou, né? Então você imagina que eu ia trabalhar? Serviços gerais, que é a única Serviços coisa que a gente gerais, acaba então, tendo oportunidade, eu né? comecei a trabalhar em casas de família, cuidando de criança. Eu lembro que eu fui trabalhar numa escola. Aí o que eu sabia fazer? Eu lembro que o primeiro foi bem engraçado, porque eu só sabia fazer carne moída e arroz. É claro que eu fui demitida, né? Logo depois, assim, acho que um mês depois, assim, eu fui demitida, porque eu só sabia fazer aquilo. Só sabia fazer isso. Depois eu fui trabalhar em outras coisas. Só que mais tarde, né, quando eu saio, eu começo a trabalhar no Rio, começo a pegar mais experiência, né? E aí eu fui trabalhar num restaurante e depois eu saí de lá, tá? Eu saí de lá. E aí eu conheci, né, no meio de tudo isso, o pai das minhas filhas. Agora você imagina uma pessoa que não teve, como eu falei, a linguagem de amor da minha mãe era dessa forma, mas a gente não tinha essa comunicação, sabe, de sentar e conversar, abraçar, aconselhar. Então o que era? Minha mãe falava e eu obedecia. Era isso, a comunicação, né? Você não pode isso, você não pode aquilo, e acabou, por que você não fez isso, por que você não fez aquilo? E aí, às vezes, chegava aquela coisa assim de eu tentar responder, e aí a violência, não, mas cala a boca, aquelas coisas. Então, não tinha comunicação. Então, imagina que na adolescência, a minha adolescência foi em silêncio. Não sabia nada. Então, quando você chega na idade de 16, 17, 18, 19 anos, você não sabe nada de nada, né? O que é bom, o que é ruim. Eu sempre costumo dizer que o passarinho cativeiro, quando ele solta, ele voa. Ele voa, mas ele não sabe nem para onde voar. Não, ele vai sem destino. Ele não sabe, vamos dizer assim, né, as artimanhas que ele precisa, né? Como se fosse um passarinho que está solto. Então, no meu caso, foi exatamente esse. Óbvio que eu conheci o pai das meninas e me relacionei com ele. Foi muito ruim, foram 13 anos ali de um relacionamento muito complicado. Tendo relacionamento mesmo com ele, foram apenas 1 ano e meio, tá? Depois, os outros anos foram realmente assim, porque não tinha para onde ir. E foi um momento que eu trabalhava para sustentar a casa, para pagar aluguel, porque ele ficava mais desempregado do que trabalhando. Então, você imagina uma mulher de auxiliar de serviços gerais, e o que eu fazia? Eu me lembro que eu tinha uma cunhada que era muito bacana, assim, me acolheu muito ela, cuidava da Tainá, né, da minha filha para mim. E ela, como estava uma situação muito delicada, aí o que ela fez? Ela tinha uma barraca de doce e ela me cedeu a barraca de doce. Então, o que eu fazia? Eu arrumei um trabalho no hospital como faxineira, né, para lavar chão, lavar vaso, enfim. Sim. E fui trabalhar. Então, trabalhava à noite, né, nesse hospital. Você ainda casada? Sim, ainda casada. Ele ficava anos-luz desempregado, né? Anos-luz, né? E aí, tem que pagar conta, tem que pagar aluguel, tem que pagar luz, tem que pagar, né?
tem as crianças. Então, o que eu fazia? Eu trabalhava de noite nesse hospital. De dia, eu vendia doce. Botava uma barraquinha de doce, né, era próximo da Avenida Brasil, que a gente morava na época. E vendia doce ali. Chegava do hospital, vendia doce. Juntei um dinheiro e comprei uma frangueira de vender frango assado. E no final de semana, eu vendia o frango assado. Então, eu trabalhava a semana inteira. Sem hora também, né? Inteira, isso aí. Aí na época, a minha cunhada, ela falou, olha, vamos fazer assim, eu te ajudo um pouco mais, vou ficar com a sua filha, tal, a sobrinha. E aí eu voltei a estudar. Aí voltei a estudar, terminei o ensino médio, e aí foi aonde, trabalhando no hospital, aí eu fazia assim, ele ficava na barraca, vamos fazer alguma coisa, né? Ele ficava na barraca de dia, e eu saía do hospital e ia para o curso técnico. E aí fiz o curso técnico de enfermagem, depois eu fazia no final de semana, aos domingos, eu fazia o dia inteiro de estágio. Dali eu consegui conhecer uma enfermeira muito bacana, assim, que mora no meu coração. Deus sempre na nossa vida, sempre coloca. E é sempre no momento que a gente mais está precisando, é impressionante. E aí ela falou assim, olha, ela ficou sabendo, né, que a gente foi desenvolvendo uma amizade, e ela falou, olha, vamos fazer assim, eu vou te ajudar. O salário estava atrasado lá, e aí ela falou assim, olha, vamos fazer assim, você vai lá em casa, dá faxina 2 vezes por semana, e aí eu te dou o dinheiro do curso, para você poder pagar, para não atrasar. Nossa, graças a Deus. Que alívio. Claro, vai trabalhar mais, porém, né? Mas pelo menos o meu sonho ainda tá de pé ainda. Isso aí. E aí eu me desdobrava para conseguir fazer estágio, para conseguir vender frango, para conseguir trabalhar de noite. Era muito cansada que eu ficava, mas foi embora. E aí eu me lembro que, assim, Deus, ele vai conectando as pessoas, sabe? Por isso que eu sempre costumo dizer que não importa de onde você veio, mas se você crê que tudo pode mudar, a gente não vai dizer que vai ser fácil, como não foi fácil para mim. Mas você precisa acreditar. Precisa. E você precisa botar, sabe? Colocar ali, eu digo assim, botar a cara para bater. Sem medo. Porque assim, eu já tô numa situação ruim, então... E sem medo de errar mesmo. Medo, tipo assim, olha, eu vou tentar. Se errou, eu já tô ferrada. Tipo assim, entendeu? Já tô aqui mesmo. Já tô numa situação. Né? E aí ok, vamos embora. E daí eu conheci uma moça chamada que, assim, nossa, se um dia eu pudesse encontrá-la e abraçar, falar assim, Meia, muito obrigada por tudo, porque ela foi uma mãe. Eu me lembro que houve um período no hospital que a gente não podia descansar, né? E aí era um corredor bem comprido, e aí a gente limpava aquilo ali e tal, e quando era mais ou menos 3 horas da manhã, encerrava a lavação, e a Cimeia fazia assim, ela ficava, lá no finalzinho tinha uma quedazinha assim, ela pegava papelão, ela botava ali, ela sentava na ponta, ficava tomando conta para ver se o supervisor vinha, e se ele viesse, ela levantava e ia lá ficar distraindo ele, enquanto eu dormia. Que ela falava, não, você vai dormir, porque amanhã você tem curso o dia inteiro e você precisa descansar. E ela, assim, eu ficava, não, Cimeia, porque ela já é uma senhora. Sim. Ela falou, não, você vai descansar e você vai vencer. E tinha dias que eu estava tão exausta, que eu não tinha nem força para comer. E ela levava comida para mim, acredita? Ela levava para mim, todo o plantão, ela levava a janta, o lanche que quando eu tinha que ir pro estágio, ela também levava. Foi assim, foi uma mãe, assim, sabe? E aí, é bem interessante como a gente faz diferença na vida das pessoas, né? E às vezes nem sabe, E né? nem sabe, pois é. Cada ato que a gente faz pode transformar a vida da pessoa, até mesmo a forma com que a pessoa... Porque a gente não sabe o que a pessoa está pensando. E quantas vezes eu tive vontade de desistir, e quando eu chegava lá, Cimeia me recebia com um abraço, e ela falava assim, tá com essa cara por quê? Então por que essa cara? Que eu já trouxe a tua janta, já separei lá o papelão para você descansar. Já tá tudo no esquema. Tá tudo no esquema. Desmonte essa cara, vambora, vai dar tudo certo, você vai conseguir, e eu tenho certeza que daqui a algum tempo você vai ser uma outra pessoa com uma outra vida. E é verdade. Viu? E aí passou-se, eu consegui fazer o curso, me formei, eu fiz estágio, eu fiz a apresentação do meu trabalho final no mesmo lugar onde eu trabalhava. Esse que você dormia lá no papelão. No mesmo lugar. E Deus é tão... Ele faz as coisas assim de uma forma tão fantástica
que no dia em que eu apresentei o meu trabalho, eu falei, eu vou pedir demissão. E aí, assim, uma escola falou, não, mas Cristiane, você mora de aluguel. Eu falei, eu vou pedir demissão. Eu não aguento mais isso daqui. Isso aqui não é para mim. Mas e daí? Você vai ver de quê? Eu falei, eu não sei do que eu vou viver. Mas eu sei que chega. Eu apresentei o meu trabalho. E eu fui lá atrás. Era mais 8 horas da noite. Falei com a supervisora. Falei assim, olha, a partir de amanhã eu não venho mais. É o quê? Eu falei, não, não venho mais. Tem certeza? Eu falei, tenho certeza. Absoluta certeza. Eu não sei o que vai acontecer, mas eu não venho mais. E não fui. A partir dali eu fui no curso, demorou uns 3 meses mais ou menos para sair o certificado, né, a carteirinha, que demora e tal. E aí eu decidi, bom, já que eu tenho que esperar, eu vou fazer alguns cursos. Comecei a fazer vários cursos de finais de semana e fui fazendo emergência. Para agregar. Isso, para agregar, né? E aí eu fui me aprimorando e até que saiu. E aí foi onde eu comecei a colocar currículo. E nesse hospital, onde eu trabalhava, eu conheci uma moça que a filha dela era técnica de enfermagem e trabalhava num hospital muito bem conceituado no Rio. E aí ela falou assim, olha, quando você pegar o seu Corém, você me fala, porque eu vou pedir a minha filha para colocar você lá. Tá bom. Dei, mas assim... Sem esperança, achei que fosse da boca para fora. Porque assim, tanta gente fala tanta coisa, né? Tá bom, vambora. E fui. E deu. E aí, quando saiu, aí eu falei com ela, ela falou, tá bom, tudo bem. E ela levou. 2 semanas depois, o telefone Te toca. chamaram. E eles me chamaram. Sabe quando você, tipo assim, vê a sua vida mudar? Eu lembro que quando eu recebi o telefonema, eu fiquei tão nervosa, eu não sabia. E eu chorava. Era tanta felicidade que eu não sabia. E eu olhava assim para as minhas filhas e falava, gente, a nossa vida vai mudar, a nossa vida vai mudar, a nossa vida... E minha filha pequenininha, ela não entendia nada, ela só me abraçava assim, né? E falava, mamãe, vai, mamãe. Eu falei, vai mudar, eu tenho certeza, a nossa vida não vai ser mais a mesma. E realmente, assim, claro que teve muitas coisas depois disso, né? Sim. Mas depois eu consegui. Graças a Deus. E também, num período seu, você descobriu que tinha hepatite B. Isso. E como foi receber essa notícia, assim? Porque afeta um pouquinho a nossa vida, né? Foi, eu acho que de todos os desafios que eu passei na vida, receber o diagnóstico de portadora do vírus, né? Que eu não tenho a doença, eu tenho o vírus. Portadora do vírus da hepatite B. Desculpe a minha santa ignorância, né? Que todo mundo já sabe que eu sou assim. O que é hepatite B? Então, como que é a doença? Como então, é que é? Tem a diferença. Você pode ser portadora do vírus, mas você não desencadeou ali, a doença não está instalada no órgão, tá? Que ele vai causando lesões no fígado e pode levar assim, a um carcinoma, que é o câncer de fígado, e aí você precisar de um transplante. E quando é só o vírus? Quando é o vírus, também não que você está ileso, você não está ileso. O vírus ele está circulando ali. Tá? Sim. Mas você precisa ficar monitorando, porque em algumas situações ou em alguns momentos você precisa tomar ali, fazer o acompanhamento adequado, tá? Fazer exames todos os anos, ter um estilo de vida diferenciado, né? E aí você também, em alguns momentos, pode ser que você precise tomar o retroviral. Nesse estilo de vida diferenciado, o que é, mais ou menos? Alguma coisa que seja diferenciada? Quando a gente fala estilo de vida diferenciado, é claro que alguns médicos eles podem falar assim, olha, não tem muita coisa para se fazer. Porém, eu entendo de que tudo que... Nós somos mente, corpo e espírito. Então, tudo afeta o nosso corpo físico, né? Sim. Então, o estresse, ele afeta, né? Desenvolve doenças, né? Potencializa algumas coisas também. Então, quando eu falo sobre isso, por isso que dos meus pacientes, eu sempre toco nessa tecla, tá? Por quê? No caso, esse meu estilo de vida diferenciado, um exemplo, eu evito perder noites de sono, porque eu entendo que o sono é algo reparador, né? Quando você tem uma noite de sono saudável, é um sono reparador. Enquanto você dorme, as suas células estão sendo renovadas, né? Você está ali repondo, né, a melatonina, né, que é um hormônio que ele é importante para a sua concentração, para a diminuição do estresse, para a sua regulação emocional do dia a dia. Então, o estilo de vida, ele vai sim potencializar. É importante. Então, assim, eu não faço uso de álcool, né?
eu evito açúcar, eu evito industrializado. Por quê? Porque eu entendo que esses produtos ultraprocessados, industrializados, ele vai sim dar uma modificação ali até mesmo no meu próprio organismo, a forma com que ele funciona, e o meu fígado, ele potencializa, né? Ele tá ali, ele metabolizando, né? Ele é o grande metabolizador. Então, tudo que a gente tem, ele vai estar ali metabolizando. Então, assim, se eu faço autoconsumo de coisas que vai trazer dano pro meu organismo, eu tô sobrecarregando quem também? O seu fígado. O coitadinho que já tá ali tendo que viver em harmonia, né, com o vírus ali, né? Então, assim, é como se fosse ali, eu tenho uma facção ruim que eu tenho que viver meio que harmonia. Então, eu tenho que ajudar o meu corpo, né? Entendi. Então, o estilo de vida, ele sim, ele é determinante para que eu esteja saudável. Então, assim, a minha parte eu preciso fazer. E você faz direitinho. Eu faço. É não consumir gordura, né? Que também, né? Também é algo que também pode piorar ali. Entendi. E você trabalhou como auxiliar de serviços gerais, depois se tornou enfermeira, por fim, psicóloga. Em que momento você percebeu que queria entender e ajudar outras pessoas emocionalmente? Eu acredito que cada fase que eu passei foi determinante para que eu chegasse ao ponto, né, de falar assim, cara, eu quero ajudar pessoas de forma que eu possa contribuir no desenvolvimento, até mesmo na compreensão dessas pessoas. Porque eu costumo dizer que a gente, como indivíduo, né, como seres humanos, tem pessoas que simplesmente existem. Sim. Existem, no sentido de que assim, você perguntar para ela do que ela gosta, do que ela quer, para onde ela está indo, quais são os seus planos, projetos, o que ela espera da vida, ela não sabe. Eu conheço. Ela não sabe, assim, já parou para se perguntar, para pensar assim, tipo, do que eu gosto? Faz sentido hoje eu estar aqui? Porque você tem que ter algum propósito, você tem que gostar de alguma... Eu falo isso mesmo, você tem que gostar. Gente, não é possível, você tem que gostar de alguma coisa, você tem que querer alguma coisa, você tem que ter alguma perspectiva de alguma coisa. E tem que ser algo muito seu, sabe? Muito autêntico, né? Não é o outro que vai dizer o que você tem que fazer ou deixar de fazer da sua vida. A vida é sua, exatamente. Escolha. E eu costumo dizer assim, para os meus pacientes, eu sempre falo isso, você só tem essa vida para chamar de sua. Você não tem outra. Então não dá para você seguir a multidão. Porque todo mundo faz, eu faço. Porque todo mundo está usando, eu uso. Porque está fazendo sentido, então faz. Não faz. Não faz. Se não faz sentido para minha identidade, para quem eu sou, agora a pergunta é, quem eu sou? Eu preciso saber quem eu sou. Descobrir. Então, juntando tudo isso, eu comecei a entender, cara, tem muitas pessoas que estão perdidas. E através da minha experiência, né, como pessoa que desenvolveu, né, e que foi em busca dessa identidade, né, de construir essa identidade, unindo a ciência, eu posso ajudar muita gente. Entendi. E eu falei, não, peraí, não é só isso que eu quero para minha vida, eu quero algo mais. E esse algo mais fez com que eu falei, não quero ser só técnica de enfermagem com especialização em emergência e resgate, não sei o que. Não é isso. Eu quero muito além. Eu quero muito antes da pessoa adoecer e chegar nesse leito aqui. Eu costumo dizer que a cama mais cara do mundo é a cama do hospital. É a cama do hospital. Então, assim, o que eu posso fazer para essa pessoa não vê-la ali? Sabe? Eu quero vê-la bem. Então, quando a gente cuida da mente, a gente está exatamente prevenindo. Porque por mais que você tenha, hoje eu vivo com um diagnóstico, que há 17 anos eu descobri, e quando eu fui atrás disso... E que de repente uma outra pessoa recebendo esse mesmo diagnóstico seu não estaria tão bem quanto você tá. Exatamente. Porque isso aqui é uma doença, meu Deus, vou morrer. Isso. Podia ficar ali... remoendo aquilo e não fazendo as coisas adequadas, e realmente eu poderia ter morrido, né? E claro, não foi fácil para mim quando eu descobri o diagnóstico, né? Até porque há 17 anos atrás foi exatamente quando eu fui chamada para seleção nesse hospital. Então, quando tudo parecia assim que, nossa, vai mudar a minha vida, nossa, crianças, se preparem, porque agora vai. Não vai. Porque aí quando eu recebo o diagnóstico, eu simplesmente não entro. Eu passei em todas as etapas. Porque no e quando eu cheguei no exame, quando eu cheguei no exame admissional, estava lá. Aí simplesmente eu não fui. Claro que eles não falaram que era por conta disso, né? Mas uma vez que eu tenho teu sangue, eu faço o que eu bem entendo, né? Sim. E aí ela conversou comigo, ela foi muito gentil, ela me acolheu, ela me orientou, ela me direcionou. Mas um buraco, uma cratera se abriu e eu me vi numa situação tipo, tá tudo por água abaixo. Eu estudei esse tempo todo e agora vou poder trabalhar em um hospital nenhum. Tudo isso
eu tenho tanto conhecimento, mas eu não posso exercer. O que vai ser da minha vida? E a primeira coisa que eu fiquei pensando, e as minhas filhas? E o que eu prometi para elas, em mudar a nossa vida, em dar um futuro melhor, sabe? Não ter que viver das migalhas, sabe? Sim. Como a gente vivia ali. E agora, como é que fica? Mas Deus, em sua grandiosa misericórdia, né? Nesse período que foi onde eu tive a depressão e emagreci 10 quilos. Eu sou magra, né? Sim, imagina. Com menos 10 quilos. Menos 10 quilos. Eu, assim, eu não via outra saída. Então, eu ficava pensando assim, todos os dias eu ficava pensando. Eu ia naquela época era muito comum a lan house, né? Uhum. E aí eu ia para lan house e todo dia eu ficava ali pensando, e eu pesquisando qual curso que eu poderia fazer, mas eu pensava, meu Deus, eu vou tirar dinheiro da onde? Eu pedi demissão. Eu pedi demissão, eu não tinha. Não, e pediu demissão e eu assim, cara, lutei tanto. Sim, dormia em papelão, comia comida que os outros levavam, não dormia às vezes e agora? Sim. E aí, nesse período, aí eu conheci uma moça na igreja que eu frequentava, que ela era técnica de enfermagem, o marido dela era enfermeiro. Aí, lá no grupo, lá, ela falou assim, ela me viu muito triste, nesse dia eu estava muito triste, e aí ela falou, tá triste por quê, minha irmã? Aí eu contei. Ela, mas não fique assim, você tá aí precisando trabalhar, vamos trabalhar comigo? Aí eu falei, quê? Como assim trabalhar com você? Já que você não pode trabalhar assim, então você vai trabalhar assado. E ela me deu uma outra opção. Só que nesse mesmo período, o pai das minhas filhas foi chamado para uma grande rede de hospital do Rio, e aí para trabalhar, que ele era cozinheiro industrial, para trabalhar. Uhum. Só que olha só como as coisas são. Ele levou o meu currículo, ele nem deu muito assim, só levou por levar, porque chegou lá, eles estavam pedindo experiência, e eu nunca tinha trabalhado. Não tinha, porque... E aí, quando ele chegou lá, ele entregou o meu currículo. No final das contas, no processo seletivo, ele foi reprovado. E eu fui chamada. E o mais interessante, né, que quando eu fui chamada, eu fiz todo o processo seletivo, que durou quase 6 meses. Foi uma angústia. Só que, assim, lembrando, eu já tinha um diagnóstico. E eu fiquei pensando, eu não vou chegar nessa posição, eles chegar aqui, eles vão me reprovar. Vão me barrar. Pois é. Eu lembro como se fosse hoje, eu fazendo uma oração. E Deus, ele falou assim, te colocarei num lugar alto e seguro. E eu falava assim, como o senhor me coloca lá alto e seguro? Ele, na hora que ele abrir o resultado, ele simplesmente... Não vai enxergar aquilo lá. O que vai acontecer? Mas eu falei, eu já cheguei até aqui, eu vou. Não é possível que o senhor vai fazer eu passar essa vergonha mais uma vez, né? Não, e longo, né? E longo, um processo tão longo, né? E fui. Chegando lá foi muito interessante, né? Eles tinham várias pessoas, e aí todo mundo com seus resultados e tal, e para entregar já a documentação, eu levei tudo pronto, né? Foi na fé. Tô na fé de Deus. Bom, de qualquer forma, eu vou. Quando chegou lá, quando eu fui entregar e tal, aí o rapaz virou para mim assim, olha aqui, mais um falso positivo. Aí naquela hora, assim, eu fiquei assim, por um momento, na minha ansiedade, eu tentei falar. Não, gente. Não, é verdade. Né? Eu tentei, mas por Deus, não saía. Aí eu fiquei olhando pra cara dele, ele, não precisa ficar assustada, não, isso é falso positivo, eu tô acostumada, você tomou vacina tem pouco tempo? Eu falei, tem algum tempo, de fato, eu tinha tomado algum tempo mesmo. Isso é assim, normal, fica tranquila. Que alívio, Senhor. Mas por um momento, eu comecei a acreditar mesmo. Eu falei, gente, não tem nada não, gente. A mulher, ela errou, doida. Ela errou, caramba, e eu sofrendo aqui à toa e tal. Fiz o processo, fiquei 1 mês ainda fazendo o treinamento deles e tal. Voltei pro acompanhamento que eu fazia no HGB. Quando cheguei lá, eu falei assim, olha, eu acho que tem alguma coisa de errado, tá? Porque eu acabei de passar no processo seletivo e o rapaz lá falou que isso aqui é um falso positivo. A minha médica, na época, que era a doutora Cristiane, aí ela, minha filha, enganado tá ele, né? Eu não sei o que aconteceu, mas enganado tá ele. Olha aqui, eu trabalho 20 anos nisso aqui. Eu sou especialista, inclusive eu trabalho na equipe de transplante. Desde quando eu vou errar nos exames laboratoriais. Inclusive, ela me ensinou passo a passo dos marcadores. Ela falou, olha, minha filha, eu não sei explicar o que aconteceu. Mas o mais importante, o mais importante é que você está trabalhando. Olha, eu caí em choro. Eu falei,
Falei, Senhor, o Senhor me prometeu e de fato era verdade. E aí eu fiquei trabalhando e você vê como vai conectando as coisas, como Deus vai arrumando, sabe, a bagunça ali quando você acredita, quando você não desiste, quando você persiste, sabe? Que tempos depois eu fui ser acompanhada por uma das melhores hepatologistas do Rio de Janeiro. Dentro desse hospital que você estava trabalhando. Hospital, que seria assim um privilégio estar sendo acompanhada por ela. Sim. E aí depois ela falou, Cris, olha, eu não acho mais sentido você ficar sendo acompanhada assim nesse ambulatório aqui, porque isso aqui são de pacientes graves. E que eu estou observando aqui, cara, você tá ótima. Tá aí paradinho o vírus. A sua carga viral tá indetectável. Teve um período assim que a carga viral subiu muito alto, né, por conta de nível de estresse, né, que ela mesma falou assim, olha, não vamos entrar com retroviral, não vamos entrar com medicação, vamos aguardar mais 6 meses, tenta organizar a sua vida, se desestressa, e depois a gente volta e vê o que vai acontecer. De fato, 6 meses depois eu repeti a carga viral indetectável. Porque estava bem, né? E ela falou, olha, eu vou te dar alta e você vai para um outro ambulatório da minha equipe e aí você só vai fazer acompanhamento uma vez no ano. E isso já tem 16 anos que eu tô nessa unidade. Arrasou, viu? E 16 anos estando realmente assim, estável, com a carga viral baixa e sem precisar tomar nenhuma medicação. Ai, gente, isso é maravilhoso. Deus é esplêndido, né? Escuta essas histórias, eu fico até perdendo sentido aqui. Muita gente acha que traumas do passado definem quem somos, né? E o que você aprendeu sobre isso na sua jornada e como que você trabalha isso com os pacientes? Você mostra, né, que ele pode ser quem ele quiser. Sim, eu acho que você pode ser o que você quiser. Eu volto a dizer, né, um ditado da minha mãe. Você é o tamanho do seu sonho e da sua disposição. É claro que a gente a gente deve levar em conta, né, o contexto social, o nível de dificuldade, mas isso não significa que é impossível mudar de vida. Isso não significa que você precisa aceitar o que você está vivendo hoje. A vida inteira. A vida inteira. Tá? Então eu acho que esse incômodo que está aí dentro, sabe, que você não entende, né, de você rejeitar, de você não entender por que você olha bem para isso, porque isso não faz parte de você. Eu sempre acredito que eu não consigo acreditar nessa coisa de que assim, uns nasceram para ser pobres, outros nasceram para ser ricos. Não existe. Não. Primeiro que pobreza e riqueza são coisas bem diferentes no sentido não só de assim, condições, até hoje. Pois condições financeiras, que isso também a gente precisa pensar sobre isso. Mas quando você olha para você e você vê o seu potencial, a sua capacidade, e você luta, você precisa lutar, você precisa encarar. Tá difícil, tá, mas não tá impossível. Sartre dizia o seguinte, você não tem como controlar o que acontece com você. Às vezes você é atravessado por coisas que você não controla. Mas daquilo que atravessou você, dali para frente, você vai decidir o que você faz com aquilo. Então, eu fui alcançada pelo abandono e não tinha como controlar aquilo. Eu fui alcançada pelo abuso, pela violência, sabe? Por todas as sequelas da questão da minha infância, mas isso jamais eu permiti que isso determinasse quem eu sou. E para onde eu iria, né? Então, assim, o meu caminho eu faço, eu construo. Porque eu quero algo muito maior daquilo que está sendo proporcionado naquele momento. E eu costumo dizer assim, se Deus nos dá... Quando você olha para a natureza, você vê muita harmonia, perfeição, sabe, beleza. Então, por que menos? Por que eu preciso e eu tenho que aceitar menos? Não. Se eu sou filha de um Deus criador rico, sabe, que tudo fez... Peraí, gente, eu sou herdeira. Então, o que eu estou fazendo aqui? Não me pertence. Eu preciso saber para onde eu vou, o que eu quero. E algo muito importante, né? Não é só desejar. Não é ficar sentada esperando. É estar disposta. Isso aí. É o que você está disposta. O que você está disposta? E não aceitar o não e a rejeição, né? Por exemplo, assim, você queria uma coisa. Aí você foi e tentou fazer, não deu certo. Tá vendo? Não é para mim... vou tentar fazer outra coisa. Não. Isso, assim, é claro que hoje, né, sou psicóloga clínica, faço uma pós-graduação de neurociências, né, de psicologia positiva, a minha abordagem é cognitivo-comportamental. Então, o que eu sempre mostro para os meus pacientes é possível, tá?
é difícil. Hoje eu tenho vários projetos, continuo trabalhando na enfermagem, tá? Atendo os meus pacientes. Hoje em dia eu tenho, não, quando eu falo isso aqui, não é porque isso para mim é mais importante, não, tá? O que é mais importante para mim é o meu ser, o que eu sou, não o que eu tenho. Sim. Tá? O que eu tenho é só o resultado final de tudo isso, sabe? Mas quando eu consigo olhar com os olhos da realidade, sabe? E transformar a minha dificuldade no potencializador para onde eu quero chegar, é o que vai fazer toda a diferença. E é aquela coisa assim, não me comparar com outras pessoas, sabe? A minha história é única. A minha história é algo que eu preciso não me envergonhar disso. Então, eu venho sim de um lado disfuncional, eu venho sim de um lado de abandono, mas eu pude ter a oportunidade de construir um lar diferente. Sim. Hoje em dia eu tenho uma filha que ela estuda biomedicina, né? A minha outra filha, ela passou na UFRJ e trancou, já fez um outro Enem, já passou novamente, né? E assim, transformar vidas, sabe? Então, eu não sou o que falaram, eu sou o que eu escolho ser. E não deixou também que isso se transformasse para suas filhas, né? Sim, para as minhas filhas. Você foi também modificando para que elas agora, uma estivesse fazendo biomedicina e a outra estivesse passando em duas faculdades, tá? Porque não é fácil passar para o UFRJ. E ela passou 2 vezes, né? Sim. Então é um orgulho para a mãe, já que já venceu tudo aquilo que ficou lá no passado, né? Sim. A pergunta também era essa, assim, como que você sendo mãe solo, como que foi a dificuldade de ser a mãe das meninas, trabalhar e... Desafiador. É desafiador. Elas te cobram isso hoje, de repente, do fato de você não estar... Então, é muito importante a gente sempre... Uma das coisas que eu falo com os meus pacientes aqui, da caminhada, da jornada que a gente vem, né? Lógico que você não tem como eu falei anteriormente, você não tem como controlar o que acontece, o que aconteceu com você. É claro que eu trouxe muitas coisas disfuncionais. Depois que eu fui estudar psicologia, sabe? Que eu fui desenvolver ali conhecimento e sabedoria também, eu fui perceber que muitas coisas eu falhei. Claro, eu usei o que eu tinha na época, né? Então, assim, ou eu trabalhava, ou eu estudava, eu dava atenção, então na verdade, eu acabei ficando um pouco ausente, né? Nessa coisa, eu fazia o que eu conseguia, o que era possível, só que uma das coisas que contribuiu, sabe, para reverter todo esse cenário, foi reconhecer as minhas falhas. E olhar para as minhas filhas e falar, filha, desculpa, eu errei nisso, eu falhei naquilo, e eu reconheço isso, mas a gente pode fazer diferente. O que hoje, daqui para frente, eu posso fazer diferente? E até o dia de hoje, nós somos assim. Então, assim, filha, me perdoe, eu errei nisso. Olha, perdoa, eu não tinha observado isso, sabe? Que isso era ruim. Que isso era ruim. Eu sei que eu te machuquei, eu sei que eu me ausentei quando eu não deveria ter me ausentado, mas aquele era o cenário, né? Então eu tinha que escolher o que dava menos impacto. Sim. Porque de tudo isso a gente vai trazer um pouco de sequela, né? Então a gente precisa, ao passar do tempo, observar ali e o que você pode cuidar, o que você pode lapidar, o que você pode minimizar, sabe, para aquilo se tornar algo melhor. Sim. Então, hoje eu acho que toda a diferença, né, dessa diminuição de sequela é exatamente isso. É reconhecer. Não você achar que, mas eu venci, eu isso, aquilo, então... Não, eu errei também. Eu errei bastante por conta de tudo isso, todos esses acontecimentos, mas o mais importante de eu ter conseguido sentar com elas e falar, filhas, olha, muitas coisas aconteceram, eu falhei muito nesse processo, me perdoe, mas vamos construir de novo. E elas falaram o que para você, quando você falou isso para elas? Olha, a gente tem uma relação muito boa, graças a Deus. Mas, assim, todas as vezes que eu precisei sentar, conversar, né, é bem bacana, né, porque aí a gente se abraça, a gente chora, né, e isso fortalece. Então, mas aí elas falam para você que não, como que eu posso dizer? Que não machucou elas, que Sim, não... machucou, né? Então, sempre tem, né? E o bom do diálogo, o bom da comunicação é porque você consegue enxergar o quanto você afetou o outro. Às vezes até por não falar. Eu acho que eu falho porque eu falo demais. Eu não consigo controlar.
Por exemplo, assim, eu tô vendo alguma coisa, eu não consigo ficar quieta. Eu tenho que falar pra pessoa, e às vezes eu falo meio grosseira, às vezes a pessoa acha até que aquilo é uma briga, Não, mas não é, pra tipo assim, olha, acorda. Faz isso, pelo amor de Deus. O diferencial do poder da comunicação é exatamente esse, é como falar, quando falar, sabe? Então eu posso falar a mesma coisa, sempre falo isso lá em casa. Podemos falar a mesma coisa, mas o que vai trazer o resultado positivo ou negativo é como você vai falar. Entendi. Sabe? O tom que você vai utilizar, a forma com que você vai gesticular, sabe? Você está se impondo, é no sentido de, assim, de domínio, ou é no sentido de acolhimento, no sentido de alerta, sabe? No sentido de cuidado. Mas eu posso falar nesse sentido mais assim, bem explosivo? Então, não. Explosivo. A palavra explosiva, ela vem de quê? Como se fosse uma bomba. Uma bomba, quando ela explode, ela tem impacto, não tem? Ela alcança, ela vai então. ganhando proporção, não vai ganhando proporção? Mas quando a bomba explode, ela tem impacto positivo ou negativo? Deveria ser positivo, né? Sim, geralmente bombas ela destrói, né? Mas nesse caso ela tinha que ser positiva. A intenção é boa, mas às vezes a forma que acaba perdendo um pouco ali o sentido. É claro que, nossa, gente, hoje eu não sou um Dalai Lama, tá? A gente vai em alguns momentos, a gente vai ali sim, vai falar um tom mais alto, porque isso é normal, nós somos seres humanos, né? Nem todos os dias a gente está, nossa, né? Mas o mais importante é, se necessário for, desculpa, eu não era para ter falado assim. Entendi. Esse lado ainda vou aprender. Hoje você é uma psicóloga recomendada e palestrante, né? Qual foi o momento em que você percebeu que realmente tinha transformado a sua vida? Bom, realmente tem 2 anos que eu estou formada, tá? Eu acho que eu saindo da faculdade, eu não tinha me formado ainda, eu conheci uma menina nos atendimentos. E aí, quando aquele período ali que eu não estava nem formada, ela perdeu a avó dela. E aí ela, sabe, foi um momento assim tão delicado, tão difícil, e assim, ela tinha uma conexão tão profunda com a avó, naquele período ali do luto que ela estava vivendo, e eu consegui perceber o quanto aquele atendimento, aquele acompanhamento fez toda a diferença no processo do luto dela. Entendi. Dali eu falei, cara, eu já não tinha dúvida, mas agora? Realmente transformei uma vida. Isso. Falei, nossa, daqui para frente vai ser realmente assim, buscar, né, contribuir de todas as formas na vida das pessoas. Entendi. Eu costumo dizer que o seguinte, o ser humano que ele não consegue se conectar com outro e contribuir na vida de outro, ele não entendeu o que é viver. Né? Porque somos trocas mesmo. O tempo todo. Ruins e boas, né? Isso. De modo geral. O tempo todo. Então, assim, o que eu posso contribuir na vida de outra pessoa, né? Então, quando eu falo aqui da psicologia, é isso que se conectou comigo, que fez sentido, né? A minha identidade, sabe? Tá linkada a isso. Mas talvez a pessoa que está assistindo é uma pessoa que vem de picolé, às vezes faz unha. No seu fazer, quando você se identifica em estar com o outro, sabe? Quando você entende que o seu trabalho é importante, não só para a sua vida, mas para contribuir para a vida do outro, isso faz todo o diferencial. E aí, onde eu digo, isso é sucesso. Ai, gente, então eu já tô com sucesso. Porque eu tô adorando fazer o podcast, eu tô adorando ouvir essas histórias, mas real mesmo, assim. Eu quase não converso com pessoas, porque como que eu posso dizer? Eu converso com muitas pessoas, mas não exatamente profundamente, assim, né? Sobre assuntos importantes. A gente sempre conversa sobre besteira. E conversar sobre esses assuntos com várias pessoas que têm passado por aqui tem sido, assim, bem, bem maravilhoso, bem legal. Então, eu já me sinto no sucesso. Sucesso não necessariamente é dinheiro e poder. Sucesso é realização, é sentido de vida, é autenticidade, é você saber o seu caminho, para onde você está indo e as suas escolhas e como isso vai impactar na vida de outra pessoa. Nossa. Então, isso para mim é sucesso. Profundo isso, então, e eu adorei. Se hoje eu sempre falo isso, né? Às vezes eu falo pro meu marido, né? Se hoje fosse meu último dia de vida, eu sou a pessoa mais feliz do mundo.
porque além de impactar na vida de outras pessoas, eu consegui ter tudo que eu preciso. Você tem sucesso. Sabe? Eu sou uma pessoa de sucesso, né? Eu sou realizada. A vida, ela vai ter sempre dificuldades, é de altos e baixos, nem todos os dias a gente vai amanhecer feliz, nem todos os dias a gente vai vencer, mas só o fato da gente conseguir entender isso, esse movimento da vida e as coisas que você faz que tem sentido para você, você já tem sucesso. Amém. Receba, Senhor, todo esse sucesso que ela está profetizando aí pra gente. Mas olha, Cristiane, muito obrigada. Eu gostei muito de conversar com você. Eu gosto de histórias e essas, assim, para mim, é marcante mesmo, porque são situações bem difíceis e quando a gente vê que as pessoas superam, é muito grandioso. Estou muito feliz mesmo da conversa. Espero que você tenha gostado. Foi feito com muito carinho, né? Você percebeu. E agora, como sempre, a gente tem lá as nossas, como que eu falo? Homenagens para Cris. Ai, gente, lá vem. As mensagens que chegam para desestabilizar, as mensagens que chegam para os nossos convidados e que eles ficam assim bem bonitos, bem legais. Espero que você goste. Que tenham as pessoas que você deseja aí, né? Várias homenagens, hein? Eu tô aqui hoje para dizer um pouquinho sobre você. O que dizer da Cristiane mãe, Cristiane psicóloga, Cristiane irmã, Cristiane família. Nossa, eu não tenho palavras, tá? Mas o pouco que eu vou dizer aqui, eu vou ser bem certa e convicta do que eu sinto, do que eu tenho certeza do que ela é. Ela é uma mulher extraordinária, uma mulher batalhadora, que venceu seus limites, que venceu preconceitos, que venceu barreiras, muitas barreiras, e que hoje mostrou para a sociedade, mostrou para a família que é possível. E eu venho aqui dizer o quanto você é importante para mim, tá? O quanto você é especial, o quanto eu te amo. Assim, a gente não foi criada junto, mas o amor e o sentimento que eu tenho por você, nossa, você sabe o quanto nós somos unidas, o quanto conversamos, o quanto a nossa amizade é tão além da criação. E a gente sabe que o quanto é importante quando a gente decide amar, né? O amor não é sobre sangue ou contato, é sobre querer amar a outra pessoa. E a gente resolveu, a gente escolheu amar uma outra e cuidar. A gente cuida uma da outra de alguma forma. Obrigada, minha irmã. Obrigada mesmo por cada conselho, por cada ajuda, por cada risada. Por cada, sabe, comida que eu faço questão de fazer para você, de te receber na minha casa, minha família, ó, te ama, tá? Um beijo, te amamos muito, muito. Saiba o quanto você é importante, tá? Ó, beijo. Ai, gente. Ai, meu Deus, eu acho. Peraí, eu tirei. Peraí. Ah, tá. Essa já foi. Mãe, quero começar esse vídeo dizendo o quanto eu te amo, o quanto eu sou grata por tudo que você já fez e por tudo que você faz por mim, pela nossa família. Muito obrigada por todo o apoio, por todo o amor. Você, para mim, é exemplo de coragem, de força, de determinação. E eu olho para você e eu tento levar isso para minha vida, sabe? Você sempre está aqui me incentivando, me fazendo acreditar que eu posso, que eu consigo. E para mim você é o meu maior exemplo de coragem. Toda vez que eu penso em desistir,
que eu duvido de mim mesma, eu olho para você e vejo o quanto você é corajosa, o quanto você é determinada, o quanto você é amorosa, o quanto o seu coração é bondoso, é cheio de compaixão, e para mim você é uma inspiração. Te amo. Olá, boa tarde a todos. Meu nome é Leonardo, sou esposo da Cristiane Basílio. Então, o que dizer dessa pessoa, Cristiane Basílio? Ela é uma pessoa muito guerreira, batalhadora, tá? Uma excelente dona de casa, uma excelente esposa, né? Uma mãe maravilhosa, uma avó maravilhosa, uma grande companheira. É uma pessoa que dispensa comentários, né? E ralou muito para chegar onde chegou, né? As pessoas não sabem muito da trajetória da vida, né, dela, né? Só ela e a família que sabe. Então, assim, eu agradeço a Deus por tudo e por ter colocado essa pessoa maravilhosa na minha vida. Claro. Ô, tia Luciene, eu amo tanto a minha avó, que eu só durmo com ela. E você ama ela? Muito. Manda um beijo pra ele. Fala, vó, te amo. Vovó, te amo. Manda um beijo. Ai, gente. Ai, que delícia, cara. Eu durmo só com ela. É verdade. Ele ama dormir comigo. É? Espero que você tenha gostado das nossas homenagens, da entrevista. Volte outras vezes, quando quiser, a casa está sempre aqui para você. Espero que o seu projeto seja um sucesso e tenho certeza que vai ser, porque você merece. Gente, ela veio de muito longe para estar aqui hoje. Eu sou hiper grata, porque não seria qualquer um que faria isso. E que você tenha uma ótima viagem de volta. Obrigada. Que Deus a proteja. Sim. Eu agradeço a Deus, em primeiro lugar, sabe? De ter me sustentado até aqui e pelas oportunidades que Deus está colocando, pelos caminhos, né? Ele, como eu falo, Deus ele vai conectando as pessoas certas. E agradeço a Deus por ter conhecido a Mari, né? Que foi um canal, né? De dar voz, né? E fazer que agora as pessoas vão saber, né? Da minha vida, Sim. né? Vão saber de fato, né? Do que realmente quem é a Cristiane, né? Quais foram as estradas ali. Agradeço por tudo, sabe? Até mesmo, eu costumo dizer assim, que até mesmo as situações ruins, elas contribuíram para que me fortalecessem, sabe? Ser a pessoa que eu sou hoje. E hoje eu entendo que, ok, foi ruim, foi péssimo, mas hoje eu posso ser exemplo para você, às vezes, que não sabe o que fazer, que caminho, né, levar e que acredita que só você passa por isso. Não é só você que passa por isso. Então, eu consegui, você vai conseguir também. Não vai ser fácil. Não foi fácil, não é fácil, mas é possível. Então busquem, né? Busque. Creia, em primeiro lugar, creia que é possível. Acredite em você, você não está aqui à toa, porque a sua existência não foi à toa, você não é um caso perdido, você é um caso especial, porque cada pessoa tem um plano especial, tem um propósito especial. Busque, entenda, busque quem você é, e aí você vai saber exatamente o seu caminho. Gente, a Cris, ela atende online. O arroba dela é a Cristiane Basílio, Isso, não é psicóloga isso? Cristiane Basílio. Psicóloga Cristiane Basílio. Então, se você tiver interesse em fazer terapias, em conhecê-la melhor também, porque é muito bom conversar com ela, vai lá, entre em contato pelo arroba dela lá e marque lá uma consulta. É consulta, né? É uma terapia, né? Marca. E também aproveitando, já que eu tô falando lá de arroba, tem o arroba do Vitor, hein, gente? Não, Vitor, qual é o seu arroba, Vitor? Victor Filmes. Victor? Victor Filmes. Victor Filmes, arroba Victor Filmes. É ele que tá filmando tudo aqui pra gente hoje, botando essa luz maravilhosa, ajeitando tudo, brigando com a gente. Conserta daqui, eu tiro de lá. Não deixe de seguir o arroba dele, hein, gente? Victor Filmes. E pra gente encerrar... Sim, ele fez cada registro maravilhoso. Tá? Viu? Ficou tudo lindo, não tudo foi? Lindo. Uhum. E pra gente encerrar...
clicam aí nas nossas páginas, siga nossa página no Instagram, no YouTube, curte, compartilha, é tudo @viralizarpod. Um super beijo para vocês. Tchau, tchau.